pode perguntar para qualquer fabricante. Quando a gente fala do mercado brasileiro, nenhum deles vai dizer que a frase "o Brasil não é para amadores" está errada. Nem as líderes Samsung, Motorola, Apple, ninguém acha que operar por aqui é fichinha. Por isso, nem todas as empresas têm um orçamento, um conhecimento ou coragem de entrar aqui por elas mesmas e acabam recorrendo a empresas nacionais que já entendem, mais de como funciona o nosso complexo mercado. Quais são essas empresas? Por que elas fazem isso? Nós vamos explicar nesse Tudo Celular Entenda. Nós não estamos falando aqui de fabricantes pequenas. As parcerias mais famosas têm grandes empresas no meio, como Nokia, Xiaomi e Huawei. Fabricantes que em países como a China são ricas e possuem um grande conhecimento de como funciona o mercado e do que o consumidor gosta. Então, por que tanto medo em um país com muito menos gente como o nosso? É sabido, que a burocracia aqui é um grande entrave para a indústria e o mercado. Começar a funcionar oficial e legalmente nesse país pede um enorme conhecimento de leis, de entraves alfandegários e, muita paciência para lidar com problemas que aparecem no meio do caminho. Essas fabricantes podem ter muito dinheiro, mas elas não querem desperdiçar nada. Economicamente falando, o Brasil não está entre os países com melhor estrutura e base de confiança, e chegar já com grandes planos pode resultar em altos prejuízos. Por isso, uma das melhores formas de começar aqui no país é através de parcerias. Aqui nós temos uma indústria nacional que se esforça bastante para se sobressair e conquistar a confiança dos brasileiros, mas a verdade é que a gente não tem uma tradição em tecnologia e telecomunicações. Não fabricamos nossos próprios componentes e, embora muitos aparelhos sejam montados aqui, eles dependem de peças importadas. As mais famosas, como o Positivo, Multilaser e até a própria DL, montam uma infinidade de produtos para serem vendidos aqui em território nacional, mas não conseguem, como eu falei, conquistar a confiança das pessoas com produtos duráveis e competitivos. Isso parece uma receita ideal para uma parceria interessante para os dois lados. Vamos pensar. A gente tem uma empresa gigante que tem produtos de ótima qualidade, às vezes já muito famosos até entre os consumidores daqui, mas uma empresa que tem receio de passar por um processo burocrático em um país novo. Do outro lado, uma empresa com conhecimento em tarifas, taxas, desembaraços, anos de tradição no país e plantas de fábrica disponíveis, além de facilidade de divulgação e sabendo o que o consumidor precisa. Está formada uma parceria. E saiba, para você que acompanha tecnologia aqui no Tudo Celular, pode parecer que marcas chinesas como Xiaomi e Huawei são conhecidas por todo mundo, mas não é bem assim. Empresas como LG e Samsung, que são líderes, demoraram anos para se tornarem populares entre os consumidores mais leigos. Uma empresa nacional pode ajudar a ganhar confiança para outras marcas também. Isso nem é muito novo. Mesmo sem a gente ir muito longe na linha do tempo, em 2018, a Huawei saiu a voltar para o Brasil em uma parceria com a Positivo. De todas as empresas, a Positivo é uma das mais bem preparadas e ela cuidaria dos processos de logística, como a importação e distribuição dos primeiros produtos, pós-venda, suporte técnico e até da parte do marketing. A parceria acabou não rolando, mesmo tendo evoluído bastante, já estava praticamente certo. No ano passado, a Huawei acabou vindo sozinha para o Brasil, mesmo no meio daquela confusão comercial envolvendo os Estados Unidos e o Trump, que dura até hoje, inclusive. Atualmente, a Huawei segue firme por aqui, está inclusive trazendo novos aparelhos, os últimos com o Google Play, mas não engrenou com expressividade no mercado. A Positivo continua, por sua vez, com outras parcerias, por exemplo, produzindo os notebooks Vaio desde 2015 e também com a Anker desde 2018, distribuindo os acessórios dessa marca por aqui. Para a Huawei não foi tão difícil vir sozinha porque ela já vendeu smartphones aqui antes e também porque ela atua normalmente no mercado de redes e já contava com uma estrutura, mesmo que básica, por aqui. Em 2019, nós vimos uma das maiores parcerias acontecer. Depois de uma primeira vinda muito apagada, a Xiaomi retornou ao Brasil tutelada pela DL. Mais discreta, do que as outras fabricantes nacionais já citadas aqui, a DL já vendeu tablets e outros smartphones no Brasil alguns anos atrás, mas não conseguiu ter relevância. Agora é um nome famoso entre os que gostam da marca chinesa. Assim como as atribuições que seriam da Positivo no caso da Huawei, a DL cuida de tudo por aqui para a Xiaomi. Então, divulgação, eventos de lançamento, homologação de produtos, abertura de novas lojas, avisos sobre atualizações e burocracias. Para a brasileira, a Xiaomi ofereceu um desafio maior, uma vez que, assim como a Huawei faria, ela não trouxe apenas smartphones, e sim centenas de produtos de casa inteligente e utilidades para o dia a dia. Apesar de parecer estar bem longe do fim, essa não é uma situação fácil. Os impostos altos, junto a burocracias que a gente nem imagina, fazem com que os produtos da Xiaomi cheguem a preços elevados por aqui. E como os produtos da China são alvo de importadores justamente por oferecerem preços baixos, essa parceria não é bem vista por alguns fãs da marca, e é um desafio e tanto para a DL. E para que nós estamos fazendo esse vídeo hoje? Para falar também de uma das parcerias mais recentes e mais chocantes do momento. A Nokia anunciou sua volta ao Brasil com a ajuda de ninguém menos do que a Multilaser, e essa parece ser uma das duplas que mais tem chance de sucesso. Mas por quê? A Nokia tem uma fama impecável no Brasil. Antes dos smartphones com tela de toque e iPhones, quem reinava no Brasil não era Samsung nem Motorola, e sim a Nokia. Os seus celulares de
diferentões, inquebráveis e com jogo de cobrinha eram extremamente populares, vendiam como água. A empresa finlandesa foi comprada pela Microsoft, porque ela falhou em acompanhar a evolução dos telefones móveis e a empresa do Bill Gates não soube cuidar muito bem da marca. Os Lumia não engrenaram e sumiram do mercado, inclusive aqui no Brasil. Uma pena. Mas a Nokia se reinventou pela mão de antigos funcionários, hoje é a HMD Global, eles acham que está na hora de voltar para o Brasil. E como eles também sabem já que o Brasil não é para qualquer um, eles fecharam uma parceria com uma empresa que entende de popular, a Multilaser. Eles podem não ter a melhor fama, nem fazem os produtos mais resistentes, mas são poucas as pessoas que nunca tenham ouvido falar da marca ou que não tenham sequer, sei lá, um fone de ouvido dela. É uma empresa com milhares de produtos no catálogo, massivamente espalhados pelo Brasil. Em qualquer lojinha de beira de estrada você encontra produtos da Multilaser. E a ideia é boa. Quem melhor do que ela para fazer a Nokia voltar a se espalhar pelo Brasil? Levar os celulares da finlandesa para pontos de venda de norte a sul, online e em varejos. Quem tem o maior número de contatos de lojistas nesse país? Os smartphones não devem chegar baratos nem muito competitivos, por motivo de dólar nas alturas. Mas a marca é forte e atrai o saudosismo dos consumidores e, junto a uma empresa que entende de distribuição, importação e outros itens, no mínimo, vão fazer um bom barulho. Mas quando um produto chega oficialmente ao país em parceria com uma empresa brasileira, ficam sempre dúvidas. Dá para considerar a marca como nacional? Se eu comprar um smartphone da marca, eu tenho direito à garantia? E se quebrar? Outra vantagem de já chegar em uma parceria com uma marca brasileira é contar com toda a estrutura de atendimento ao consumidor que esta já possui. Então, assim sendo, empresas como Multilaser, Positivo, DL emprestam a sua base de suporte. O setor jurídico cuida da garantia, que está assegurado ao consumidor que comprar os produtos oficiais da parceria no país. A base de assistência técnica, que já atende a fabricante nacional, passa também a atender a marca estrangeira como se fosse daqui. Atualizações funcionam igual a outras fabricantes e a própria marca, como Nokia e Xiaomi, passam também a cuidar do software para os produtos brasileiros. Como a gente está falando de Android em quase tudo aqui, não é muito complicado trazer updates para o nosso idioma, mas podem acontecer, por exemplo, alguns tropeços com operadoras se essas parcerias também forem firmadas. Manuais precisam ser traduzidos para o português, é obrigatório um site no nosso idioma que traga os produtos e as suas especificações exatas do que vai ser vendido aqui, e os produtos que contam com conexão sem fio precisam ser todos homologados pela Anatel. Isso inclui até carregadores, baterias externas, mouses também. E sempre vale lembrar, é totalmente opcional, tanto para a marca gringa como para a parceira nacional, oferecer suporte aos produtos importados que você compra em sites de compra chineses, por exemplo. Geralmente, por causa dos custos extras que isso gera, ninguém costuma abrir as suas garantias para quem compra fora do país e foge de impostos e taxas sem apoiar a indústria nacional. Por fim, para garantir um mínimo de sucesso, tem algumas coisas que nenhuma das empresas envolvidas pode fazer. E nós podemos até mesmo pegar exemplos de quando elas já saíram do país outras vezes. Como a Huawei, na sua primeira vinda, não é muito legal você deixar o portfólio de produtos ultra desatualizado. Por anos, a Huawei vendeu por aqui os mesmos aparelhos, que estavam muito defasados, enquanto a Motorola e outras ganhavam terreno em cima dela. No caso da Nokia, abandonar o consumidor e não mostrar produtos atrativos. Os Lumias com Windows Phone do fim da era Nokia, eles tinham poucos aplicativos. Eram queridos, e por ostentarem algumas câmeras boas e por terem um sistema simples, mas modinhas de sucessos, funções novas de apps, tudo demorava a chegar para os celulares da marca. E por fim, chegar devagar demais também não é uma boa ideia, como mostrou a primeira vinda da Xiaomi no Brasil. Ela já era uma marca gigante e muito querida por interessados em tecnologia, mas quando apresentaram como primeiro smartphone um modelo super simples e mantiveram isso por meses, as pessoas desanimaram e se sentiram abandonadas e logo caíram no esquecimento. Por fim, claramente é preciso manter novidades chegando, e isso inclui atualizações e funções que aparecem nos modelos estrangeiros, manter garantia e assistência técnica funcionando e nunca dar qualquer impressão de que estão deixando o país. E você, que outras marcas você gostaria de ver chegando aqui no Brasil? Quais empresas brasileiras vocês acham que poderiam trazer, por exemplo, os smartphones da OnePlus, da Realme, da Vivo pra cá? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber. Eu fico por aqui e até a próxima!